Rádio Brasil Central. 7 horas em Goiânia, horário brasileiro de verão. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 26 de outubro de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia para você que nos ouve em todo o Brasil. O Mundo em Sua Casa. Confira agora os destaques de hoje. Mulher dá à luz em hospital particular de Goiânia, mas abandona o bebê. STF começa a calcular penas a um dos sócios de Marcos Valério. Obama vota com antecedência para incentivar americanos a ir às urnas. Goiás pode garantir hoje vaga na Série A. Ao vivo de Pirenópolis, tudo sobre o canto da primavera. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada. A temperatura máxima poderá chegar aos 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 75% e 35%. No Parque Santa Cruz agora, 22 graus. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, desafios vistos do céu. Acidentes com 12 ônibus no Rio, 1 morto e 61 feridos. Folha de São Paulo, dispara número de homicídios na capital paulista. O estado de São Paulo, Haddad e Serra travam guerra do transporte. Correio Brasiliense, Previdência antecipa R$1 bilhão a aposentados. Valor econômico, viradas e disputa acirrada marcam segundo turno eleitoral. Estado de Minas, há vagas, falta preparo. Desemprego cai a nível histórico em Belo Horizonte, mas há carência de mão de obra qualificada. Jornal do Comércio, apagão atinge áreas do Norte e Nordeste. 0 hora, taxa de desemprego em setembro é a menor desde 2002 na capital. Brasil Econômico, próxima safra agrícola vai gerar renda recorde de R$112 bilhões. O Popular, aeroporto de Goiânia volta à estaca zero. Diário da Manhã, a mente dos pedófilos. Agora em Goiânia são 7h04. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Vamos agora a Pirenópolis, as informações com Gil Bonfim. Bom dia. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Écio Santana e ouvinte do Mundo em Sua Casa. Hoje, Marcelo Gerenci e o pernambucano Otto, verdadeiro representante do Mangue Beach, são os destaques do Canto da Primavera. Os detalhes eu trago daqui a pouquinho, ainda nesta edição. 7h04 em Goiânia. O governador Marconi Perillo passou todo o dia de ontem em São Paulo em reuniões e encontros com investidores nacionais e estrangeiros, na tentativa de atrair novas indústrias e oportunidades para Goiás. Municípios devem criar comissões de transição. Nem sempre a transmissão de cargo nos municípios acontece em clima de paz e de festa. Muitas das vezes, o prefeito que assume não tem qualquer informação da administração do município. Diante dessa situação, o presidente da Comissão de Organização dos Municípios da Assembleia Legislativa, deputado Luiz César Bueno, do PT, apresentou uma proposta de emenda à Constituição Estadual que foi aprovada e sancionada pelo Executivo, prevendo a criação de uma comissão de transição. A matéria foi aprovada em 2009 e, portanto, é a primeira eleição municipal com a lei em vigor. Luiz César explica os benefícios
benefícios da lei. Ela visa garantir a transparência administrativa dentro do processo de transição de uma gestão para outra. Hoje nós já fizemos uma análise e percebemos que boa parte dos municípios já estão constituindo as suas comissões, que são compostas por 3 representantes do governo que está saindo e 3 representantes do governo que está entrando. Num passado não muito longe, nós percebemos que algumas cidades onde houve um trauma muito grande no processo eleitoral, disputa acirrada, determinados prefeitos assumiram a administração totalmente desmontada. Não existia qualquer tipo de benefício. Nós percebemos, por exemplo, que em algumas cidades as máquinas elas foram transferidas para prefeituras próximas, vizinhas. Houve um processo de doação do maquinário para entidades. Enfim, o prefeito pega a gestão totalmente lapidada, sem maquinário, sem conhecer as dívidas, sem conhecer o processo de comprometimento da receita com o pessoal. Isso é muito ruim. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:08 em Goiânia. Secretaria de Cidades debate projeto VLT para o eixo Anhanguera. A implantação do veículo leve sobre trilhos foi tema de audiência pública realizada no Palácio Pedro Ludovico. Integrantes da Secretaria da Região Metropolitana apresentaram o projeto do VLT e tiraram dúvidas e receberam sugestões, conforme explica Silvio Souza, secretário estadual da cidade. Toda obra pública hoje, por lei, você tem que levar a população em audiência e consulta pública. Nós estamos exatamente nesse período. Agora, é muito importante a participação da população, até porque é um serviço que será entregue para ela. A sociedade é o maior beneficiado desse processo e ela tem que opinar, tem que discutir e tem que saber o que está sendo feito, né? Essa é uma das maiores intervenções urbanas da história da cidade. Então é importante a população participar. O VLT de Goiânia terá 14 quilômetros de extensão, 12 estações e vai substituir o atual corredor de ônibus do eixo Anhanguera, que corta a capital goiana no sentido leste-oeste. A intenção é melhorar a qualidade do transporte público. Primeiramente, para o cidadão, regularidade, confiabilidade e segurança na sua comutação diária, né? O cidadão vai chegar na estação, ele vai saber que o trem dele chega em 5 minutos e vai saber qual é o tempo que ele vai levar até o destino. Segundo, o conforto nas plataformas de transbordo e nas estações de passagem. São estações que serão todas renovadas. Hoje o que existe na Anhanguera será totalmente substituído, 100%. O projeto trata de fachada a fachada, inclusive na mudança de todos os terminais e estações. O VLT está orçado em R$ 1,3 bilhão. A licitação está prevista para novembro e o início das obras em janeiro de 2013. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:08. O mundo em sua casa. Política Nacional. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram ontem a calcular as penas que serão aplicadas a um dos sócios de Marcos Valério na época do mensalão. Eles ainda não analisaram todos os crimes e a soma das penas já supera 14 anos de prisão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal condenaram nesta quinta-feira Ramon Hollerbach, sócio do operador do mensalão Marcos Valério, até o momento em 14 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de formação de quadrilha, peculata e corrupção ativa para desvio de recursos da Câmara e do Banco do Brasil. Ainda faltam os crimes de evasão de divisa, corrupção ativa de parlamentares e a conclusão de lavagem de dinheiro. Além disso, pela participação no esquema, já foi fixada a multa de R$1.600.000. Sobre a conduta de Hollerbach, o ministro relator do caso, Joaquim Barbosa, destacou que ele participou de reuniões com integrantes do núcleo político do mensalão e ainda assinou contabilidade das agências de publicidades consideradas fraudadas pela Polícia Federal. Não minimizemos tanto a participação do Ramon. Ele tinha constante diálogo com essas autoridades públicas aqui em Brasília. Ele manteve inúmeras reuniões, tanto nos órgãos públicos que estão envolvidos aqui, ou com o presidente da Câmara, com esse réu específico aqui do caso, em hotéis. Ele estava em todas. Ele foi um dos que encontraram um dos métodos de
de remessa de dinheiro para o será punido por isso. Eu até estou condenando por esse fato. Tá bem, ele não escapará de uma punição até exemplar, penso eu. Lá alguém fixou, já condenou. A maior polêmica até o momento ocorreu na fixação de pena pela corrupção ativa envolvendo o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato. O revisor Ricardo Lewandowski disse que considerava um crime comum, sem dolo excepcional. Realmente corrupção ou peculato, mas o dolo é normal à espécie. Inclusive, pelo relato, pelos votos que todos nós proferimos, especialmente o meu, nós verificamos que a atuação de Ramon Hollerbach e de Cristiano Paz foi uma atuação periférica. Entraram, se me permitem, um pouco como Pilatos do credo, para usar uma expressão mais popular. Assinaram muitas vezes sem saber claramente o que estavam fazendo. O julgamento do mensalão será retomado somente no dia 7 de novembro, para a continuidade da fixação das penas dos 25 condenados. O processo ficará suspenso na semana que vem, em razão de uma viagem do relator da ação penal, Joaquim Barbosa, para um tratamento médico. A expectativa é que a análise dos réus do mensalão se encerre antes da aposentadoria de Aires Brito, que deixará o comando do Supremo no dia 18 de novembro, data em que ele completa 70 anos. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h11 em Goiânia. O mundo em sua casa. Política internacional. A eleição nos Estados Unidos. Com a disputa nas eleições para presidente dos Estados Unidos acirradíssima, democratas e republicanos estão incentivando americanos a votar. O presidente Barack Obama já fez a parte dele. O presidente americano votou ontem, 12 dias antes da eleição, para dar o exemplo. Obama quer levar milhões de eleitores às urnas o mais cedo possível e facilitar o voto entre os que trabalham muitas horas por dia. O voto nos Estados Unidos não é obrigatório. E o dia da eleição, 6 de novembro, não é feriado. É uma terça-feira como outra qualquer. Em 28 dos 50 estados americanos e também no Distrito Federal americano, Washington, as urnas já estão abertas. E um Instituto de Pesquisas Eleitorais calcula que mais de 1/3 dos votos em todo o país serão dados antecipadamente. Mitt Romney fez comício em 3 cidades de Ohio, tentando neutralizar a vantagem que o presidente vem conseguindo nesse estado. Vencer em Ohio é fundamental para Romney conquistar a Casa Branca. Segundo pesquisa da revista Time, Obama está 5 pontos percentuais à frente do adversário republicano. No país como um todo, a vantagem é de Romney, que, segundo o Instituto Gallup, está 3 pontos à frente de Obama. Segundo a rede de TV ABC e o jornal Washington Post, a diferença é de apenas 1 ponto. Mas nas duas pesquisas, os dois candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro. Agora 7h13. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. Oi, amigo, tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz, comprei um carrinho novo, você quer ver? Uau, quero! Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser eu te empresto, você vai adorar. Legal! Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar, até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A polícia investiga a suspeita de estupro contra 2 menores. 2 adolescentes, uma de 12 e a outra de 13 anos, desapareceram na segunda-feira, depois de saírem de uma escola no condomínio das Esmeraldas, aqui em Goiânia. O pai de uma delas encontrou as garotas em uma casa no mesmo bairro da escola com 2 homens. O pai acionou a polícia militar depois que uma das adolescentes, que estava com marcas no pescoço, alegou sentir fortes dores. Apesar da greve da Polícia Civil, os suspeitos foram levados ao 1º Distrito Policial de Goiânia. Eles farão exame de corpo de delito para saber se as menores foram vítimas de abuso sexual. E o acusado de matar garota de 10 anos mostra arrependimento.
A entrevista com Carlos José Moreira aconteceu ontem à tarde na cela da Delegacia de Homicídios de Goiânia. 50 anos de idade, casado, Carlos José Moreira demonstrou arrependimento depois de ter matado a facadas em Uruana. Na última quinta-feira, Gabriele Caroline Dias Rocha, de 10 anos. Ela entrou na casa de uma colega, filha do suspeito, com a intenção de doar um cachorro. O corpo de Gabriele foi encontrado dias depois, no canavial, por um tio dela. Não abusei, eu já falei que não abusei. Não abusei. Eu estava muito bêbado, estava doido de tudo da cabeça. Tudo que veio na cabeça foi aquilo. Eu ia ser condenado a isso. Foi uma loucura que eu cometi. Eu segurei o fogo dela para ela não gritar mais, somente. Qual era o contato que você tinha com a família dela? De cumprimentar, passar na rua, cumprimentar, não de frequentar a casa de um outro. Eu já disse que eu estava doido, eu estava louco, eu não vi o que eu fiz. Eu, se eu tivesse sóbrio, logicamente eu não tinha feito isso. Não precisava nem pensar na minha filha. O que passa na sua cabeça hoje, por exemplo? Desespero, arrependimento demais da conta. Não entendo o que eu fiz, não acredito que foi eu que fiz. O psicólogo criminal Leonardo Faria vai traçar o perfil de Carlos José Moreira para saber se tem algum tipo de transtorno mental. Carlos tem 2 passagens pela polícia, uma por estupro de uma prima dele, quando ela tinha 12 anos, e outra por homicídio com arma de fogo. Jânio Rodrigues, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h16. Psiquiatra recomenda castração química de criminosos sexuais. Crimes sexuais cometidos por pessoas que já estiveram presas se tornaram comuns no Brasil. No mais recente ocorrido em Goiás, o auxiliar de serviços gerais Carlos José Moreira, que já tinha sido indiciado por estupro e homicídio, matou, em Uruana na semana passada, a pequena Gabriele Caroline, de apenas 10 anos. Acostumado a atender psicopatas e estupradores, o médico psiquiatra Marcelo Caixeta garante: o maníaco sexual não tem recuperação. E no Brasil é beneficiado pelas falhas na lei. Esses indivíduos, se eles não receberem tratamento médico, psiquiátrico pesado, que envolve inclusive a castração química, eles vão recidivar, eles vão ter recidivo. Isso aí não resta dúvida. O que, aliás, é um grande problema no Brasil, né? Porque no Brasil não existe tratamento psiquiátrico para esse pessoal, não existe acompanhamento judicial, não existe manicômio judiciário, igual esse agora que matou a menina, o cara já... não sei, estuprou quantas crianças, já tem não sei quantos processos em cima dele, e nada acontece. Esse é o nosso país, então aí vai até morrer ou matar. Na Europa, por exemplo, um cara desse, ele recebe uma injeção, e veja bem, é um tratamento fácil de ser feito. Você dá uma injeção por ano, você brocha o cara, faz a castração química dele durante 1 ano, com uma injeção no músculo. O psiquiatra disse ainda que na quase totalidade dos casos, as mulheres e parentes próximos do maníaco têm alta parcela de culpa, pois percebem o distúrbio, mas nada fazem para impedir que novas pessoas sejam vítimas destes maníacos. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. Agora as informações das estradas. Bom dia, Libório Santos. Bom dia, Écio. Bom dia, Karina. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas nas rodovias goianas, 28 acidentes, 18 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma colisão transversal da BR-070, quilômetro 370, bem próximo a Rio Verde. 2 caminhões Mercedes-Benz, um placa KBM 0209 de Rio Verde, o motorista saiu gravemente ferido, e o outro Mercedes-Benz, placa JYJ 9947 de Montevidéu, o Marciliano Ferreira Lopes, 42 anos, fatal, e mais 2 passageiros também com lesões graves. E agora, no final da madrugada, um acidente, uma colisão frontal aqui em Goiânia, na rua C11 com C56, no setor sudoeste, envolvendo uma viatura da Polícia Militar do Core e uma caminhonete placa NLK 7630. 2 pessoas saíram feridas sem maiores gravidades, mas houve necessidade de se chamar o resgate. Mas ninguém faleceu, ninguém morreu nesse acidente. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h20 em Goiânia. A Secretaria de Segurança Pública está firmando parceria com a Polícia Federal para a realização de forças-tarefas. O objetivo é unir as polícias estadual e federal no combate a crimes tais como roubo a caixas eletrônicos, narcotráfico e tráfico internacional de armas. Segundo o titular da pasta, João Furtado Neto, essas forças-tarefas são inspiradas no modelo americano, em que agências de segurança se integram no combate a um determinado crime. Operação Saturação na Avenida Rio Verde
recupera 6 veículos roubados. Somente em Goiânia, nos últimos 15 dias, 103 veículos foram furtados, outros 191 roubados. Destes, 135 foram recuperados, sendo 6 nos últimos 2 dias, com apoio de taxistas, graças a uma parceria deles com o comando da Polícia Militar. Os taxistas passaram por cursos específicos e o radiotáxi serve também para acionar a PM. O comandante do policiamento na capital, Tenente Coronel Wesley Siqueira, deu mais detalhes da parceria com os taxistas. A partir do dia 10 de outubro, nós iniciamos uma nova estratégia que foi o contato de rádios das centrais de táxi com a nossa central de rádio, o monitoramento do comando do policiamento da capital. E através dos rádios eles fazem o repasse de informações de veículos abandonados ou pessoas em atitude suspeita. E o balanço que nós fazemos, ele é muito positivo. Depois de 15 dias de parceria, nós já efetuamos a recuperação de 6 veículos. Nesta quinta-feira, a Polícia Militar montou bloqueios na Avenida Rio Verde. A divisa de Goiânia Aparecida é ponto de fuga para os criminosos. Abordamos, em média, 80 condutores de veículos, tanto em carros quanto motos. Nos pontos diversos, em toda a extensão desta avenida, Avenida Rio Verde, nós montamos 3 bloqueios e simultaneamente nós fazemos o patrulhamento. Durante os nossos bloqueios, as nossas abordagens, nós verificamos documentação de veículo e pessoal. Nas 38 operações saturações da PM, foram recuperados 5 veículos furtados. Jane Rodrigues, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Uma mulher de 26 anos deu à luz em um hospital particular de Goiânia, mas quando a criança nasceu, se recusou a ficar com a menina. Segundo o médico que ajudou no parto, Múcio Bernardes, ela preferiu nem ver a bebê. O que chama a atenção nesse caso de abandono é que a mãe tem emprego fixo e plano de saúde, o que permitiu que ela desse à luz em um hospital particular. Ao Conselho Tutelar, a mulher disse que trabalha em uma empresa de telefonia, mas que não teria condições de cuidar da criança. Ela contou que mora sozinha aqui em Goiânia há 2 anos e não quer que os familiares do Maranhão fiquem sabendo da história. Sobre o pai, relatou que é um inútil e não sabia da gravidez. O Conselho Tutelar levou a criança para o condomínio Sol Nascente, no setor Pedro Ludovico, aqui em Goiânia. Caso se arrependa da decisão, a mãe tem até 3 meses para voltar atrás e pegar a filha. Do contrário, depois desse prazo, a Justiça toma providências para a adoção. Procurador-Geral do Estado discorda da ação do Ministério Público, que quer impedir gestão de organizações sociais nas unidades hospitalares de Goiás. Ministério Público quer proibir o Estado de firmar, renovar ou prorrogar contratos com as organizações sociais para a gestão de unidades de saúde. O pedido foi realizado pela promotora Fabiana Lemes Amaloa do Prado. Segundo ela, esses contratos tornam vulnerável os princípios da universalidade, integralidade e igualdade presentes na base do Sistema Único de Saúde. Para o procurador do Estado e chefe da Advocacia Setorial da Saúde, Alerte Martins de Jesus, os argumentos da promotora não se sustentam. Todos os atos legais, constitucionais, foram rigorosamente assegurados em todas as convocações públicas feitas até agora para a gestão das unidades hospitalares do Estado de Goiás pelas organizações sociais. Não sei lhe dizer por que eles afirmam que há essa ilegalidade ou inconstitucionalidade, uma vez que, como disse, nós seguimos rigorosamente o que é previsto na legislação federal e na legislação estadual. Alerte Jesus também apontou que houve uma melhora considerável nos serviços prestados pelos hospitais goianos depois que eles passaram a ser geridos por organizações sociais. A notícia que eu tenho como chefe da advocacia setorial é de que houve uma melhora considerável de prestação de serviço de saúde ao cidadão depois da implementação das organizações sociais, em razão da celeridade e brevidade que elas têm para adquirir os insumos, os medicamentos, os correlatos ao atendimento do paciente. Para finalizar, o procurador destacou que a administração estadual entraria em colapso se o pedido da promotora fosse atendido imediatamente. Se esse pedido do Ministério Público vier a ser acatado, trará fatalmente uma desorganização na própria administração pública estadual, porque ela se verá obrigada, de uma vez, a retomar todas as unidades hospitalares.
mas eu não acredito que essa decisão saia em razão da repercussão social que ela trará à sociedade. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h25. A Emater está organizando o primeiro workshop de pesquisa científica a ser realizado no próximo dia 5, no centro de treinamento situado no campus 2 da UFG. O simpósio é voltado a pesquisadores das áreas de biologia, veterinária, agronomia e zootecnia, lotados nas diferentes estações e campos experimentais da Emater e conta com patrocínio da FAPEG. Prefeito de Aparecida de Goiânia assina ordem para serviços que serão executados com dinheiro oriundo de empréstimo obtido junto a Banco Internacional. Um total de 5 obras serão executadas com um empréstimo de 35 milhões de dólares que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia conseguiu junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina. Além da pavimentação e construção do polo tecnológico, o dinheiro servirá para a construção de 3 importantes vias que ligarão a cidade à capital e que serão executadas em 30 meses, explica o prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela. Elas são as obras mais importantes para a cidade, porque primeiro desviam o trânsito da BR, onde acontecem acidentes e mais acidentes, inclusive com mortes. Só da prefeitura nós já perdemos 3 funcionários no meu mandato, que morreram aqui nessa BR. Então você vai tirar aí essa violência hoje da BR, que são os acidentes, né? Então o pessoal da região leste, que é em torno de 80 mil pessoas, não vai utilizar a BR. O restante da população praticamente também não vai utilizar, porque vai ter uma opção agora de centro a centro, inclusive com a economia de tempo e de espaço. De forma que a região ali da Vila Maria, que é uma região bastante acidentada e de asfaltamento muito caro em função de galerias, de redes de esgoto, quer dizer, então são as obras mais importantes hoje a serem feitas em Aparecida. Por isso, o empréstimo junto a um banco internacional. O empréstimo, que poderá ser pago em 20 anos, será repassado pelo Banco do Brasil, que ficará responsável também pela fiscalização de sua aplicação. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h28. Goiás já foi o segundo maior produtor de leite no país e promete voltar ao lugar no ranking, com capacitação de uma nova mão de obra que tem mudado a pecuária leiteira no estado. A profissão foi herdada do pai por insistência. Levantar cedo, apartar, ordenhar, cuidar da alimentação, do pasto, campear o animal perdido, reunir o rebanho. Tanta dificuldade que parecia quase impossível dar conta. Porém, foi enfrentando os obstáculos que o peão e administrador do sítio em Itaberaí, Cremison Sebastião Alcântara, hoje com 29 anos, deu a volta por cima. Eu, como se diz, eu nasci e fui criado junto com o gado leiteiro. Só que antes era um gado mais rústico, que era tirado uma vez só, tirava leite uma vez só, era de gado de baixa produção. Aí, com o avanço, com o melhoramento genético que tem, a gente passamos a tirar leite 2 vezes, e com isso, a melhoração genética do gado fez com que a produção aumentasse. Meu pai sempre foi negativo. Ele, leite não dá, isso é só prejuízo e tal. Eu falei, pai, não é assim não. Vai ter que buscar conhecimento. Porque se a gente for ficar dando murro na ponta de faca, não funciona. Sebastião assumiu a produção de leite no período mais difícil. O preço pago pelo litro do produto estava longe para compensar o custo. A saída foi não ficar parado e Sebastião correu atrás do que iria salvar a atividade da família. Ele buscou informação. Eu estava com um grande rebanho aqui de gado de reposição, ou seja, bezerra e novilha. Aí a produção minha estava pouca. Aí, no caso, o pessoal do Valtier vieram, fizemos a pesquisa sobre a fazenda e viu que as bezerras e as novilhas estavam comendo lucro. Aí, onde a gente fez alguns rebanhos, certo? E aumentou a produção de leite. Ou seja, num caso de 100%, 80% lactante e 20% é a reposição. Foi depois de enfrentar crises e crises, já em 2011, que veio o retorno esperado. A produção aumentou, chegando a 330 litros de leite por dia. Porém, o custo continua alto. Dos 82 centavos que recebe por litro, 75 são para pagar contas e impostos.
Este é apenas um de inúmeros exemplos em Goiás. O estado que já ocupou o segundo lugar na produção de leite do país, hoje está na 4ª posição nesse ranking. 2,5 milhões de vacas ordenhadas produzem pouco mais de 3 bilhões de litros de leite por ano. A estimativa é que só em Goiás existam 60 mil produtores de leite, sendo que 70% são de pequeno porte. Diante de números tão expressivos, como explicar a queda na produção leiteira do estado? Marcelo Martins, superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, explica o que ocorreu. Na verdade, não houve uma diminuição. A taxa de crescimento da produção de leite no estado ela foi inferior a outros estados, como Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Né? Então, proporcionalmente, esses estados eles cresceram mais, percentualmente eles cresceram mais nos últimos anos. Foi preciso fazer um estudo para descobrir as dificuldades na cadeia produtiva. No levantamento do Senar, surgiram questões preocupantes. 83% dos produtores eles não tinham assistência técnica continuada no diagnóstico, mais de 50% dos produtores tinham a televisão e o vizinho como a principal fonte de informação, e em torno de 60% dos filhos dos produtores de leite falaram que não tinham interesse em continuar na atividade. O diagnóstico mobilizou o trabalho de assistência técnica e qualificação profissional para quem atua na produção leiteira. O problema, de fato, estava dentro da fazenda. Muitos produtores chegaram a mudar de ramo, esquecendo de levar em conta que o leite é, sim, uma atividade que dá lucro se houver informação e assistência adequada. Fernando Meirelles é outro jovem produtor de leite. Com 27 anos, ele e esposa tocam um negócio também herdado do pai. Numa área de 24 hectares em Lusiânia, tem 30 vacas lactantes e 8 vacas solteiras, o suficiente para uma produção diária de 450 litros. Mas chegou a esse ponto depois de descobrir o que fazia de errado. A gente melhorou em termos de genética, porque a gente saiu de uma produção de média 8 litros para 19, média de gado, né? Então, foi através mais de genética, de alimentação também, uma melhor alimentação dos animais. Mas não descobriu isso sozinho. Foi em cursos de capacitação que Fernando mudou o rumo da produção leiteira na pequena propriedade. Foi fazendo alguns treinamentos para poder melhorar, né? Melhorar o rebanho. Eu fiz curso de inseminação, comecei a fazer inseminação, começamos a trabalhar com piquete rotacionário, e foi que foi melhorando as coisas devagar. Em 2009, quando assumiu a atividade do pai, tudo era mais complicado. A produção mal chegava a 90 litros por dia. O jovem peão viu muitos vizinhos largarem a atividade leiteira para investir em lavouras. Eu acredito que falta um pouco de informação, um pouco de persistência também, né? É um ramo que a gente fica preso, é um pouco cansativo, mas o retorno é bom, é melhor que trabalhar com os outros, né? O Senar oferece treinamentos para capacitar os pequenos produtores de leite, hoje responsáveis por 30% da produção estadual. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás ainda desenvolve o programa Balde Cheio, responsável em levar informação e técnica para quem relaciona a produção de leite e rentabilidade. Segundo Marcelo Martins, superintendente do Senar, a ideia é capacitar essa nova mão de obra, com instruções que vão do manejo ao empreendedorismo. A expectativa é que o estado volte a ocupar o segundo lugar na produção de leite do país. Leite é uma atividade importante no estado, né? Nós temos em torno de 60 mil produtores que atuam na atividade, mais de 220 mil pessoas envolvidas. A atividade leiteira ela está em todos os municípios do estado de Goiás e é uma atividade que, de uma certa forma, nós temos que ter uma preocupação, um olho, como é que se diz, um cuidado especial, porque é uma atividade muito importante, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social para o estado de Goiás. Goiás consome 20% do leite produzido aqui. A maior parte é vendida para São Paulo, ou destinada à região Nordeste. Edição Marcos Leandro. Produção Vânia Savioli. Reportagem Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35 em Goiânia. A parceria entre a Polícia Militar e os taxistas tem gerado bons resultados. Em 13 dias de funcionamento do Código de Emergência, que integra o programa Comunidade Alerta,
foram recuperados 6 veículos roubados ou furtados e realizadas abordagens em passageiros com atitude suspeita. O Código de Emergência permite que os taxistas acionem a PM em caso de atitudes suspeitas de passageiros dentro do veículo. Vamos conversar agora com o Coronel Wesley Siqueira. Ele é subcomandante de policiamento da capital e vai dar mais informações sobre essa parceria. Coronel, bom dia. Bom dia, Coronel. Perdemos o contato com o Coronel, subcomandante de policiamento da capital, Coronel Wesley Siqueira. Bom dia. Daqui a pouco, então, mais informações sobre essa parceria entre a Polícia Militar e os taxistas, que tem gerado alguns resultados aqui na capital. Em menos de 15 dias de funcionamento do Código de Emergência, foram recuperados 6 veículos roubados ou furtados e realizadas abordagens em passageiros com atitudes suspeitas. E como já dissemos na apresentação do Entrevistados, bem como na entrevista ou na reportagem do companheiro Jânio Rodrigues, foram apreendidos 6 veículos que tinham suspeita de ter sido roubados ou furtados. Esses veículos foram recuperados durante a Operação Saturação. 7h36, agora as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Eu fiz uma obra no meu quintal e precisei subir um muro. Eu queria manter meu quintal como estava, não contava com mudança. Depois de conversar, eu entendi o lado dele. Eu concordei que a obra era necessária e ele concordou em abaixar o muro. Não importa de que lado você esteja, um acordo justo é um acordo bom para todos. Semana Nacional da Conciliação, de 7 a 14 de novembro. Informe-se. Quem concilia sempre sai ganhando. CNJ, Poder Judiciário. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. A FIFA anunciou nesta quinta-feira as 10 jogadoras que concorrem ao prêmio de melhor do ano. E de novo a brasileira Marta é uma delas. A lagoana de 26 anos vai tentar ganhar o título pela 6ª vez. A lista tem ainda 4 americanas, 3 japonesas, 1 francesa e 1 canadense. As 3 finalistas serão anunciadas no dia 29 de novembro e a vencedora em janeiro do ano que vem em Zurique, na Suíça. Vila Nova terá 3 mudanças para o último jogo da temporada. Para o jogo de amanhã contra o Brasiliense em Taguatinga, no estádio Boca do Jacaré, o técnico Roberto Oliveira vai promover 3 alterações no time do Vila Nova. O zagueiro César Gaúcho está suspenso, não pode atuar. Fabão entrará em seu lugar. Na lateral esquerda, André Luiz, contundido, também fica fora. O prata da casa, Alan, será a novidade neste setor. E no ataque, por opção técnica, sai Marion e entra Edu Amparo. Sempre tem atuado bem nos últimos jogos do Vila, individualmente falando. Com isso, o provável Vila para a última partida da temporada 2012, provável nada. O próprio Roberto Oliveira já confirmou que não será diferente disso. Juan no gol, Nego na direita, Fabão e Rafael Vaz no miolo de zaga, Alan na lateral esquerda. O meio-campo do Vila com Russo, Ricardinho, Jorginho e Diego. No ataque, Edu Amparo e Pedro Júnior. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. 5 jogos abrem hoje a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Às 19h30, Vitória e São Caetano em Salvador. No mesmo horário, Goiás defende a liderança fora de casa contra o ABC em Natal, sem o atacante Ricardo Goulart. O técnico do Goiás, Anderson Moreira, não quis confirmar a escalação ontem, após o último treinamento do CT do América de Natal para o jogo desta sexta-feira, às 7h30, contra o ABC, no estádio Frasqueirão. Segundo o treinador, vai pensar e analisar exatamente a escalação do adversário para definir quem será o substituto do artilheiro Ricardo Goulart, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. 4 jogadores brigam pela vaga, os atacantes Yarley e Júnior Viçosa e os meias Davi e Caio. O treinador só vai confirmar a escalação logo mais no vestiário do estádio Frasqueirão. O presidente João Bosco Luz fez ontem uma brilhante defesa para o Goiás no STJD, livrando o clube de perda de mando de campo.
Como o caso preocupava muito a diretoria, o próprio presidente, ex-procurador do STJD, fez a defesa que foi acatada pelos procuradores e o Goiás acabou sendo absolvido de perda de mando de campo. A multa, que seria de R$10 mil, foi reduzida para R$3 mil. O Goiás busca logo mais contra o ABC em Natal a 9ª vitória fora de casa na Série B do Brasileiro. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Ainda pela 33ª rodada, a Série B tem 2 partidas programadas para as 21 horas. Grêmio Barueri e América de Natal em Barueri e Boa Esporte e Ceará em Ipatinga. Às 21h50, Avaí e Paraná Clube jogam em Florianópolis. 7h41. O Atlético Goianiense terá que receber o Corinthians na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, a pelo menos 100 quilômetros de distância de Goiânia. O episódio julgado nesta quinta-feira ocorreu em jogo da 26ª rodada. Na ocasião, a torcida do Flamengo atirou rojões no gramado do Serra Dourada em 2 momentos do jogo. Os 2 clubes foram punidos com um mando de jogo cada um e ontem foram julgados os recursos das 2 equipes. Com a confirmação da pena, o Atlético vai ter que jogar fora de casa e a tendência é que a partida diante do Corinthians no próximo dia 4 seja em Brasília. Por enquanto, a meta é enfrentar o Botafogo no Rio. Os jogadores do Atlético se representaram ontem à tarde, visando as 6 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Últimos jogos do Atlético nesta temporada. Reformulação só deve começar semana que vem. Depois, evidentemente, que o clube estiver matematicamente rebaixado para a Série B. Isso poderá acontecer no jogo de sábado contra o Botafogo. O Atlético perdendo para o time carioca e o Bahia vencendo o Grêmio em Pituaçu pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético, que atualmente tem 39 jogadores em seu elenco. Desses 39, 21 têm contratos longos. Já os 18 restantes têm contratos que se encerram nesta temporada. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h42. Parece que não há como tirar o título nacional do Fluminense. O tricolor deu mais um largo passo rumo à conquista do Brasileirão 2012. Nesta quinta-feira, ao vencer o Coritiba por 2-1 no Engenhão, no Rio de Janeiro. Este jogo abriu a 33ª rodada, dividida por causa das eleições municipais de domingo. Os outros jogos serão amanhã. Já a Ponte Preta, ainda ontem, venceu o Cruzeiro por 1-0 e está quase livre da queda, enquanto o Santos e Náutico ficaram no 0-0 na Vila Belmiro. Às 7h43 do Esporte é o que há. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Vamos agora a Pirenópolis, onde acontece o Canto da Primavera. As informações com Gil Bonfim. Olá, Karine Pinheiro, Écio Santana e ouvinte do Mundo em Sua Casa. E depois de uma tarde chuvosa ontem, Pirenópolis amanheceu hoje com céu parcialmente nublado. A temperatura é de 21 graus. E a expectativa é que as ruas de Pirenópolis fiquem cheias a partir desta noite. São visitantes e artistas que vêm em busca de beleza e música de qualidade. O Canto da Primavera tem hoje atrações nacionais como Marcelo Genesi e Otto, que prometem empolgar o público. As apresentações vão acontecer no palco do Campo das Cavalhadas a partir das 8h30 da noite aqui em Pirenópolis. E ontem o dia foi marcado por debates a respeito do desenvolvimento da cultura no país e no estado. O primeiro painel foi justamente sobre como desenvolver a economia criativa em Goiás. A economia criativa passa pela visão estratégica da cultura e compreende tradições e manifestações artísticas como fonte de riqueza, geração de empregos e renda. A economia criativa passa pelo universo da sustentabilidade, diversidade cultural, inovação e inclusão social. A ideia é transformar projetos criativos em negócios rentáveis. Presente na discussão sobre economia criativa, o presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, José Evaristo dos Santos, diz que os recursos gerados pelo setor criativo não são precisos, mas representam grande fonte de arrecadação. Alguém fala que gira em torno de 5% a 7% de participação no PIB, a área da cultura em geral. Mas nós não temos esses números muito corretos e nem mesmo condições de afirmar isso. O certo é que serviço que está inserido no serviço, a área comercial, comércio é serviço, nós temos uma participação no PIB do Estado cerca de 61%. Portanto, é expressivo. Somos os maiores empregadores, comércio e serviço no Estado, geração de emprego.
consumidor e na arrecadação. Para a artista plástica Elza Cardoso, moradora de Pirenópolis, a efetivação da economia criativa passa pela valorização da identidade local. O município ele pode ter uma grande evolução econômica através desta valorização, de gerar condições e uma ação continuada, né, para que durante todo o ano a gente já estivesse se preparando para esse evento que é tão importante na cidade. O painel sobre economia criativa reuniu ontem no Cine Teatro Pirineus representantes da Fé Comércio, Sebrae, produtores culturais, o secretário estadual de Cultura, Giovanni Felipe, e a portuguesa Catarina Celada, que apresentou experiências bem-sucedidas em seu país sobre a visão estratégica de cultura. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Pirenópolis são 7h46. E promover a discussão de temas atuais com a participação da plateia. Essa é uma das propostas da Desconferência, que teve início ontem no Canto da Primavera. Envolver o público na discussão de temas ligados à cultura e à música. Esse foi o principal objetivo da Desconferência, que é uma das atividades que fazem parte da programação do 13º Festival Canto da Primavera, na cidade de Pirenópolis. A mediadora da Desconferência, a professora da UFG, Flávia Maria Cruvinel, fala um pouco mais sobre as propostas. A Desconferência é uma maneira, né, de tratar de assuntos e temáticas importantes, tags importantes no meio cultural, mas de uma forma mais democrática. Então, assim, o mediador, na verdade, ele é só uma pessoa que vai conduzir os participantes a se integrarem aos temas da mesa e também o público. O público também pode participar ativamente, pode entrar na mesa e ser um agente atuante. A Desconferência, apoiada pela Unconvention e pela Universidade Fora do Eixo, é realizada pela segunda vez no Festival Canto da Primavera. A professora explica a importância de se debater os temas aqui na cidade. Não só o público de Pirenópolis vai estar tendo uma oportunidade de conhecer o que está sendo discutido na ponta, nas questões culturais, no caso da nossa Desconferência 1, sobre formação, sobre mídia livrismo, certificação e outros temas, como também o corpo docente, que são as pessoas, os músicos, produtores, todos nós somos formadores. Então, a gente também tem uma troca entre nós e sempre nos festivais de música que podemos, nós fazemos as conferências para atualizar e aprofundar os temas da área cultural. A Desconferência acontece até sábado no Cine Teatro Pirineus, dentro das atividades do Brasil Central Music. Eva Taut para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Pirenópolis são 7h48 e para comentar essas discussões que trouxeram à cidade de Pirenópolis convidados de renome nacional e internacional para debater temas como formação em política cultural, redes, circuitos e colaboração internacional, está conosco aqui nos nossos estúdios o superintendente executivo da Secretaria Estadual de Cultura, Décio Coutinho, com quem conversamos agora ao vivo aqui no Mundo em Sua Casa. Décio, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gil Bonfim. É um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre o espetacular Canto da Primavera. Que avaliação o senhor faz dessas discussões que aconteceram durante o Festival Canto da Primavera? Se iniciaram ontem e prosseguem até amanhã. As discussões têm sido muito produtivas, muito ricas, não só pelos temas, mas principalmente pelos debatedores e painelistas que têm visitado Pirenópolis. São pessoas de todo o Brasil, grandes lideranças, as principais lideranças da cultura brasileira estão aqui em Pirenópolis esses dias, e muitas pessoas também de outros países, como Portugal, Espanha, Reino Unido, trazendo suas experiências, seus conhecimentos e conversando com os moradores da cidade, com as pessoas que fazem cultura em Pirenópolis e no estado de Goiás como um todo, para que a gente possa tentar cada vez mais profissionalizar a nossa gestão, profissionalizar a atuação do Estado de Goiás em cultura e aprimorar tecnicamente todos os nossos fundamentos. Décio, sobre economia criativa, que foi um dos painéis ontem, como tornar a cultura rentável? A cultura nem sempre ela é percebida como uma fonte de geração de riqueza. O próprio artista, às vezes, ele entende que a sua arte ela tem somente aquela importância estética, né? Aquela importância da beleza da arte, do que ele produz. Mas
todo mundo que faz arte de alguma forma, ela acaba gerando renda, gerando emprego, ocupações, as vendas de produtos como CDs, livros e filmes, né? Shows. Então existe uma cadeia produtiva, existe um movimento gerado pela cultura que nem sempre é percebido. A nossa provocação, trazer esse tema para o Canto da Primavera, é pensar o que é isso em Goiás, quanto que essa renda gerada pela cultura goiana, pela criatividade dos goianos, e de que forma a gente pode pensar políticas públicas e organizar os setores culturais para que eles possam entender todo esse processo, que o público também possa entender, que a gente possa aliar com outros parceiros como a FEComércio, o SEBRAE, as outras secretarias de Estado, para que a gente possa, junto, construir uma política pública estadual para a economia criativa em Goiás. A ideia sobre economia criativa é fazer da cultura exatamente um negócio, mas ao mesmo tempo preservar essa identidade cultural do local, do território. Esse é o desafio, né? A cultura tem toda uma essência que ela não pode ser terminada, ela não pode ser acabada com uma exploração comercial. Então, o desafio é pensar de que forma a gente pode manter a nossa rica produção cultural, a nossa autenticidade, a nossa singularidade, as nossas coisas tão bonitas de Goiás, e ao mesmo tempo, com essa verdade goiana, a gente conseguir alcançar um mercado nacional e mundial de forma responsável, sustentável, né? E que isso possa ser realmente continuado. Uma das reivindicações da comunidade, Décio, aqui de Pirenópolis, é que ela seja mais envolvida em todo o processo de realização do Canto da Primavera, a exemplo do que já ocorre na cidade de Goiás em relação ao FICA. Ontem houve uma reunião com a comunidade local. Qual é o resultado dessa reunião? Essa demanda da comunidade é muito importante para nós, porque mostra que a comunidade está preocupada com o canto. Se o Canto da Primavera fosse um evento que não interessasse a comunidade, ela não faria essa reivindicação. Esse foi um ano de campanhas políticas, de eleições, e foi um ano que foi muito difícil se reunir com a comunidade. Houve uma grande desmobilização e desarticulação em todo o estado, né? Então, a gente retoma as conversas a partir de agora. Ontem nós fizemos a primeira reunião e já marcamos a segunda para o dia 21 de novembro, às 10 da manhã, aqui em Pirenópolis, nesse mesmo lugar onde o estúdio está montado, para que a gente possa dar sequência na conversa, pensando numa ação continuada e a participação mais engajada e mais ativa da comunidade de Pirenópolis. 2 shows ontem chamaram a atenção do público aqui de Pirenópolis porque emocionaram a plateia. O pianista Alan Grando e a cantora Mila Tully, que se apresentou ao lado do mentor, mestre Gamela. Qual que é a programação de hoje? É importante ressaltar que esses artistas só se apresentaram porque houve um processo de rodízio de artistas que a Secretaria vem promovendo em todos os seus eventos, desde 2011 com FICA, Canto e Tempo, e esse ano com FICA e agora com Canto, já passaram mais de 100 grupos artísticos diferentes. Então é uma oportunidade que a gente dá para artistas se inscreverem através de um edital público transparente. Eles são selecionados através de uma curadoria externa à Secretaria, com 5 convidados de renome nacional, e é assim que a gente consegue assistir esses belíssimos espetáculos como os que você citou aqui. Hoje a gente continua com uma rica programação de músicos goianos e nacionais, e fechamos a noite com uma banda de Cuba, uma banda cubana chamada Cuban Beat All Stars. Então a nossa expectativa é que o Otto e que o Marcelo Genesi hoje tragam um grande público. A gente aproveita para convidar a todos a virem a Pirenópolis. Hoje é sexta-feira, um dia que todo mundo pode vir com bastante calma, né? Dirijam com cuidado na estrada, cheguem bem aqui para poder se divertir e participar de um evento tão importante para o nosso estado e que hoje já é uma referência nacional, o Canto da Primavera. Aliás, hoje começa a segunda parte do Canto da Primavera, né? É verdade. Esse início do festival é um processo que a gente usa para fundamentar e para construir uma plataforma de desenvolvimento local, com debates, com formações, com oficinas técnicas e uma construção de um conteúdo que possa realmente embasar o canto para que ele possa ter sua continuidade. E a partir de hoje a gente tem, além de todos esses debates e oficinas que continuam até amanhã,
a apresentação de shows nacionais com a expectativa da vinda de um grande público, porque também é importante para Pirenópolis receber esse fluxo turístico. É uma belíssima cidade, é uma princesa que está aqui, né, no nosso centro-oeste, no interior do Brasil, e que está aqui recebendo tão carinhosamente todo mundo que vem para conhecer sua cidade, para tomar banho nas suas cachoeiras e curtir a melhor música brasileira. Superintendente Executivo da Secretaria Estadual de Cultura, Décio Coutinho, obrigado pela presença aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia e bom trabalho. Gil Bonfim, eu que agradeço a oportunidade, aos ouvintes também por me ouvirem, e a gente reforça o convite. Venham a Pirenópolis hoje, amanhã e depois. Domingo à noite nós encerramos com um belíssimo show histórico do Milton Nascimento. Décio Coutinho, superintendente executivo da Secretaria Estadual da Cultura, falou sobre o 13º Canto da Primavera, que acontece aqui na cidade de Pirenópolis até domingo, e vai ser encerrado por Milton Nascimento, que este ano completa 50 anos de carreira. Da cidade de Pirenópolis, Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h56. A GISEG recomenda que os empresários goianos busquem informações detalhadas no site da Junta Comercial de Goiás sobre os valores dos serviços cobrados. A direção da Junta Comercial, que tem recebido reclamações de empresários sobre preços abusivos, explica que nos honorários cobrados pelos contadores estão embutidos nos custos. A GISEG garante que a abertura de empresas e outros processos tem andamento ágil na Justiça, que criou ferramentas online para estabelecer comunicação direta com a classe. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico oferece cursos gratuitos à população. Através de parceria com o SESC Jardim Guanabara e o Centro de Estudos de Enfermagem e Nutrição, a Prefeitura está promovendo cursos de qualificação profissional para salão de beleza, banho e tosa, manipuladores de alimentos e comércio varejista de cosméticos e saneantes. A carga horária varia de acordo com a opção escolhida e as aulas acontecem entre os dias 6 e 12 de novembro. De acordo com o diretor da Micro e Pequena Empresa da SEDEM, Joaquim César Amaral, os cursos são abertos para quem quer atuar em uma dessas áreas ou para aqueles que já atuam no mercado sem a devida qualificação. O conteúdo desses cursos serão conteúdos que vão ajudar as pessoas que já estão trabalhando na área ou que querem trabalhar, porque eles receberão todas as informações sobre cuidados com a água, como que ele vai lidar com essa água, que ele vai poder, quando ele manipula alimentos, ou quando ele trabalha com banho e tosa, ou quando ele trabalha com comércio de cosméticos e saneantes, salão de beleza. Cuidado com os resíduos, porque essas atividades, também todas elas geram resíduos, e esses resíduos precisam ter um destino, precisam ter uma forma de lidar com eles. E aí isso resulta na forma como a pessoa que está trabalhando com esses produtos, com essas áreas, resulta na questão da saúde. Então, nós podemos dizer que são 3 pontos fundamentais que a pessoa vai sair de lá devidamente esclarecida, tanto que ela vai ter um certificado para isso, que ela vai saber como lidar com a água, como lidar com os resíduos e como lidar com a sua saúde. As inscrições são gratuitas com direito ao certificado de conclusão, mas as vagas são limitadas. Os interessados devem procurar a sede da SEDEM, a Avenida Atílio Correia Lima, em frente ao IML Cidade Jardim, Sala 11, ou ligar no telefone 3524-2401. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h59 em Goiânia. Apresentador de TV britânica é acusado de abuso sexual de menores. Na Europa, o escândalo que envolve um dos astros de TV mais famoso da Grã-Bretanha fica maior a cada dia. Jim Savile era apresentador da BBC, uma das emissoras mais respeitadas do mundo. Ele não está mais aqui para se defender. Morreu em 2011, aos 84 anos, popular na TV britânica e conhecido pelas campanhas beneficentes. Mas, segundo a polícia, se ainda estivesse vivo, o apresentador de programas de auditório da rede BBC, Jim Savile, estaria sujeito à prisão perpétua. Além de ter sido acusado de abusar sexualmente de menores em seu próprio camarim, agora ele também é suspeito de ter cometido pedofilia nos hospitais que costumava ajudar. A polícia também suspeita do envolvimento de outros funcionários da BBC, além de médicos dos hospitais que o apresentador ajudava. Na Arábia Saudita, 3.500.000 muçulmanos participam da peregrinação anual à Meca, conhecida como Hajj. Ontem eles subiram ao Monte Arafá. Segundo a tradição, foi lá que o profeta Maomé fez o último sermão. Todo muçulmano adulto que tenha condições deve realizar a peregrinação à Meca pelo menos uma vez na vida.
Em Goiânia, 8 horas, e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Écio Santana. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzene Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otaí José. Central técnica, Leandro Franco. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão, Abadia Lima. Mundo em Sua Casa volta amanhã. Para você, um ótimo fim de semana. Bom dia. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.